Olá, pessoal. Eu sou a professora Flávia Roberta Fernandes e queria trazer uma dica aqui sobre pesquisa científica. Quando nós falamos de pesquisa científica, a primeira dúvida que surge é: por onde começar uma pesquisa científica? Bem, uma pesquisa científica, ela parte de uma ideia, ela parte de um insight, ela parte às vezes até de um incômodo, de algo que nós queremos resolver, seja para o mundo, seja para a sociedade, ou seja para nós mesmos. E a partir daí, a partir desse insight e a partir dessa ideia, a pesquisa ela passa a ser construída. E antes, claro, da gente falar de métodos, antes de nós falarmos de instrumentos de pesquisa, nós precisamos saber de fato se esse nosso incômodo, esse nosso insight e essa nossa ideia de fato terá uma relevância ou uma contribuição para a pesquisa científica. Uma das formas de nós sabermos como desenvolvermos essa pesquisa ou como conhecermos um pouco mais sobre esse tema, sobre esse insight, sobre essa ideia, é consultando trabalhos que já foram produzidos pela academia, pelo campo científico. E nesse lugar, um dos ambientes que nós podemos consultar são os repositórios de dissertações e teses. Veja, nós temos dentro das dissertações e teses um conhecimento que foi produzido pelos pesquisadores a respeito de um tema, trazendo ali seus objetivos gerais, específicos, trazendo ali todo o método de construção desse trabalho, seus resultados, suas conclusões e, inclusive, lacunas que não foram atendidas por esse tempo de pesquisa ou por essa pesquisa proposta. E nesse ponto, é muito importante que eu e você, ao pensarmos e iniciarmos a pesquisa, venhamos a consultar essas grandes bases, esses grandes repositórios e esses trabalhos, porque eles subsidiarão as informações que nós precisamos para então desenvolver nossas pesquisas. Claro, nós temos também as bases de artigos, mas aí a gente deixa isso para um segundo momento, combinado? Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês é como podemos conhecer esses repositórios, essas bases de dissertações e teses e como nós podemos fazer a busca a partir dessa nossa ideia e desse nosso insight. Então, nós temos três grandes buscas, três grandes bases de buscas de dissertações, são repositórios, são plataformas que hospedam as dissertações e teses produzidas. Nós temos o IBICT, o BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e aqui a gente tem trabalhos das universidades brasileiras. Nós temos também o catálogo de dissertações e teses da CAPES. Qual é a diferença de um e outro? Alguns trabalhos vão constar nessa primeira base, que é a base do IBICT, e outros vão constar nessa base da CAPES. Mas, na grande maioria, as duas bases vão indexar, ou seja, vão trazer nessa sua base os trabalhos que foram produzidos aqui no Brasil. E aí vale lembrar que essas bases, ou seja, elas também conversam com as universidades. As universidades têm seus repositórios, mas aqui a gente consegue agrupar e buscar esses trabalhos que estão nas bases das universidades. E a gente tem ainda uma base que ela é internacional, que é a NDLTD. Só que, diferentemente da base do IBICT e da CAPES, toda busca ela é uma busca internacional e a busca ela precisará ser feita com termos em inglês. Então, diferentemente das duas primeiras bases que eu mencionei, em que a gente pode buscar o nosso tema ou o nosso termo em português, aqui nós precisamos fazê-la em inglês. Mas veja, essa base, ela também vai constar alguns trabalhos que são em português, que são brasileiros. Por quê? Porque a maioria dos trabalhos que são produzidos, eles têm um resumo que é em inglês, e as palavras-chave que são também em inglês. Então, sempre quando os autores produzem seus trabalhos, nós temos esses termos e essa base consegue fazer a recuperação desses termos em inglês que constam nesses trabalhos em português, ok? E aí, para exemplificar um pouco mais como isso funciona ou como nós podemos utilizar
as 3 bases, eu vou simular uma busca na base do Ibict, e aí vocês vão perceber que da mesma maneira que eu realizar essa busca na base do Ibict, é possível realizá-la também na base da CAPES ou até nessa base internacional, usando esses mesmos elementos, mas aí, claro, como eu já mencionei, a única diferença é que nessa base internacional os termos serão em inglês. Então, se nós olharmos na base do Ibict, nós temos aqui um campo de busca. Dentro desse campo de busca, então, por exemplo, nós queremos trabalhar com inovação nas grandes empresas, nós queremos trabalhar com inovação na micro e pequena empresa. E aí, a partir daí, nós colocamos nesse campo o termo que nós queremos buscar. Então, quero trabalhar com inovação, eu coloco aqui esse termo inovação. Nós podemos buscar esse termo em 3 campos, seja no título, seja por autor, se eu quiser pesquisar um autor específico, ou seja ainda no campo de assunto. O campo de assunto, ele vai ser esse campo de resumo e ele é mais amplo. Então, normalmente, eu faço uma busca em todos os campos. Isso significa que esse termo será buscado no título, no resumo e nas palavras-chave, ou até outro campo que conste nessa base. E depois disso, eu faço uma busca mais específica. Então, se os resultados forem muitos, ao serem identificados nesse campo, eu faço uma busca mais restrita por assunto, que normalmente os resumos, o que é um resumo? O resumo ele traz em sua essência elementos que identificam o que compõe aquele trabalho. E essa é uma forma dos pesquisadores recuperarem a informação daquele todo, de todo aquele trabalho. Então, o resumo deve conter uma breve introdução de 1 a 2 linhas, deve conter os objetivos desse trabalho, quais foram os métodos utilizados, quais foram os resultados obtidos e também se há ali alguma limitação nesse trabalho. Então, se eu busco pelo assunto, eu vou conseguir, muitas vezes, ter uma acurácia maior dessa informação. E aí, a partir disso, quando eu busco em todos os campos de pesquisa, esse sistema, obviamente, ele vai fazer uma busca. Às vezes, a demora na plataforma, ela decorre também da quantidade de trabalhos que vai ser recuperado. E aí, veja, quando nós trabalhamos com o termo inovação, nós temos um total de 10.000, mais de 10.000 trabalhos recuperados, porque é um termo amplo. E aí, claro, nós podemos restringir essa busca para, por exemplo, inovação aberta, ou eu poderia utilizar inovação nas organizações. E veja, quando eu restringo, então, se eu colocasse inovação aberta. E como que eu restringo isso? Como que eu restringo essas 2 palavras? Quando eu uso nessa busca aspas, então, se eu abro aspas, coloco esse conjunto de termos que eu estou pesquisando e fecho aspas, o que a busca entende? Que eu estou procurando esses 2 termos juntos. Então, veja, ao procurar por inovação aberta, nós temos 135 trabalhos. Então, fica uma dica também até para realizar busca nessas bases, se você quer trabalhar palavras que são conjuntas, que vêm juntas aí, como inovação aberta, por exemplo, criação do conhecimento, comunidade de prática, eu devo colocá-las entre aspas para que ela recupere realmente só o que tiver esses 2 termos juntos. E aí, veja, uma vez que eu tenho os resultados dessa pesquisa, eu vou consultar esses trabalhos. Eu posso olhar nesse campo ver. Quando eu clico nesse campo ver, ele vai abrir informações como essa, né? Descrição. Então, ela traz todas as informações desse trabalho. O título, qual universidade que publicou, se ela é uma tese, se ela é uma dissertação, e o link de acesso. E, principalmente, ela traz um resumo com as informações que contemplam ou que estão contempladas em todo esse material. Dica importante, para que você não saia lendo todo o trabalho, leia o resumo, leia qual é esse objetivo, se ele realmente está alinhado com a tua ideia, se ele se aproxima à sua ideia, e aí a partir daí ele se aproxima, você tem um campo em que você pode consultar esse trabalho. E aí, esse campo em que você pode consultar o trabalho é um link onde esse trabalho está hospedado, você vai ser direcionado ao clicar nesse link para a página em que esse trabalho está hospedado.
A partir daí, você pode consultar o PDF desse trabalho. Consultando, então, selecionei o PDF, eu vou ser direcionada para esse PDF. Outra dica muito importante, então, caso o resumo seja interessante, caso você queira aprofundar o conhecimento nesse trabalho, veja, nós temos aqui um trabalho com 288 páginas, então, outra dica importante é você sempre olhar o sumário para ver quais são os temas que estão contemplados nesse sumário. A partir daí, a leitura da introdução é um ponto muito importante, porque a introdução desse trabalho, ele vai te direcionar ou te indicar o que contempla esse trabalho, né? Qual é o tema que está sendo debatido, qual é o problema que esse pesquisador tenta resolver. E aí, outra dica importante é, depois da introdução, a leitura da conclusão, ou, como muitas vezes aparece, considerações finais. Porque aqui nas considerações finais, o autor ele vai retomar os objetivos propostos, ele vai apresentar os seus resultados, ou pincelar o que ele obteve a partir dos seus resultados, e aqui também ele vai mencionar quais foram as limitações e quais são aí lacunas ou trabalhos que podem ser propostos, né? Trabalhos que podem derivar dos resultados ou da pesquisa que esse autor fez. E aí uma dica importante como pesquisadores, nós nunca conseguimos esgotar, né, uma pesquisa feita. Então, sempre a gente descobre, a partir dos nossos resultados, que outras pesquisas podem surgir a partir daquilo que nós trouxemos. E aí, sempre isso vai aparecer ou num tópico dentro das conclusões, como aqui, limitações do trabalhos futuros, ou sempre nesse último parágrafo. E veja que a partir desse trabalho nós temos aqui, né? Então, aqui esse trabalho ele fala sobre os impactos, o impacto da inovação aberta sobre o desempenho de inovação organizacional. E quando nós olhamos para o trabalho dessa autora ou desse autor, ele traz aqui pontos que não foram respondidos por ele e que podem derivar outras pesquisas, como identificar fatores críticos de sucesso relacionados à obtenção e sustentabilidade de vantagem competitiva, análise dos principais conceitos de inovação aberta em uma questão temporal, comparado até mesmo com a inovação fechada e inovação aberta. Veja que aqui a gente consegue ter ideias, então, de como o nosso insight ou a nossa ideia inicial de trabalhar com inovação, ela pode ser aqui ajustada para uma determinada área, ela pode ser ajustada para um determinado objetivo. Então, quero falar sobre inovação, é muito amplo. Então, a partir daqui, eu quero falar então dos fatores críticos da inovação na área do turismo, fatores críticos da inovação ou fatores de sucesso em determinada área. Então, essa é uma dica muito importante para que a gente possa identificar aqui como começar uma pesquisa. Bem, essa é uma dica que eu deixo para vocês em termos de bases, de consultar as bases de teses e dissertações. Nós temos, claro, outras formas, como eu disse, de artigos, por exemplo, mas aí a gente deixa essa como sugestão para um próximo vídeo. Desejo para vocês bons estudos e que vocês realmente utilizem dessa ferramenta, pratiquem esse exercício, que sem dúvidas vocês perceberão como essa busca e observar o que os pesquisadores já realizaram vai ampliar para vocês esse entendimento de como vocês podem conduzir esses temas ou até mesmo essas ideias que vocês querem pesquisar. Combinado? Bons estudos!